Bom dia. Bem-vindos à conferência sobre a divulgação de resultados do segundo trimestre de 2024 da Neogrid. Eu sou Augusto Vilela, novo Head de Relações com Investidores da Neogrid, e será um prazer interagir com vocês daqui para frente. Sem mais delongas, vou apresentar o time de executivos que está comigo hoje, começando pelo Jean Klaumann, nosso CEO, e Auri Francisco, nosso CFO e diretor de Relações com Investidores. Antes de começarmos, é importante destacar que as informações e declarações feitas nessa apresentação sobre perspectivas, projeções e metas da Neogrid refletem crenças da administração com base em informações disponíveis. Considerações futuras envolvem riscos e incertezas, pois dependem de eventos que podem ou não ocorrer. Condições econômicas e de mercado podem impactar o desempenho da Neogrid, resultando em possíveis diferenças em relação às projeções eventualmente mencionadas. Após a conclusão da apresentação dos destaques e resultados do trimestre, abriremos a sessão de perguntas e respostas, onde todos poderão participar enviando perguntas pelo chat da plataforma. A gravação da teleconferência e os slides apresentados estarão disponíveis para todos no site de Relações com Investidores após o evento. Convido agora o Jean para iniciar a nossa apresentação. Bom dia, Jean. Bom dia a todos e obrigado por prestigiarem nosso call de resultados. Nos últimos trimestres, compartilhei com vocês aqui muitas vezes, não só uma nova visão estratégica para a Neogrid, mas um novo ciclo de investimentos, e chegamos no momento mais importante desse planejamento, que é a celebração, o anúncio, a apresentação de uma série de novas inovações, de uma série de novos produtos para a nossa comunidade de clientes. Essa etapa importante da apresentação dessas soluções acontecerá agora, no dia 15 de agosto, no WTC, no evento que já é tradicional para a Neogrid, o Neogrid Summit 2024. Nós esperamos mais de 3.000 executivos nesse evento, nesse que já é o maior evento de supply chain do mercado brasileiro. E no início desse call, eu gostaria de compartilhar com vocês as principais inovações de uma série delas a serem apresentadas nos próximos meses do ano, fruto desse investimento de mais de 150 profissionais a mais que se somaram à Neogrid no ano de 2024. Entre as grandes inovações, eu queria destacar, inicialmente, a nova suíte de inteligência comercial da Neogrid. Hoje, a Business Unit de inteligência da Neogrid, que responde por praticamente 50% do nosso faturamento, já tem uma série de soluções consolidadas ao longo dos últimos anos. Nós conquistamos centenas de indústrias que passaram a tomar decisões diárias, consumindo dados granulares da Neogrid. Porém, dentro do nosso processo de revisão estratégica, entendemos que havia uma grande oportunidade de trazer uma outra perspectiva para os dados que entregávamos, que era a performance comparativa. E agora, pela primeira vez, a Neogrid lança a sua própria mensuração de market share ao mercado, em uma nova solução chamada de Neo Market. Esse produto que traz uma visão consolidada de tudo que acontece em todos os canais de venda possível para a indústria CPG, incluindo um canal que ganhou muita relevância nos últimos anos, que é o atacarejo, apresenta uma série de métricas exclusivas da Neogrid por ser a única empresa que consome não apenas a informação do PDV, informação de venda, mas também a informação do seu back-office, entendendo todo o ciclo de supply. Indicadores exclusivos e novos, como, por exemplo, o Shared Stocks. Mais do que dizer que você, nesse momento, indústria, ganhou um market share de X%, ao saber que você tem menos estoque que seus concorrentes, a gente pode predizer uma perda de market share para as semanas seguintes. Essa nova solução, o Neo Market, também vem adicionado a revisitação, o relançamento de dois produtos que traziam a visibilidade granular das grandes redes de varejo e a performance comercial através de distribuidores, aonde a indústria cobre centenas de milhares de pequenos comércios de vizinhança no Brasil, transformando a Neogrid na única suíte que tem uma visão 360 de toda a performance comercial da indústria, tendo a sua visão agregada, considerando essa nova métrica de market share Neogrid, e o drill down dos dados sejam em redes relevantes ou nas redes atendidas através de distribuidores. Com isso, no dia 15 de agosto, tornamos disponível para os primeiros clientes a nova suíte com rebatismo de seus produtos, Neo Market, Neo Retail e Neo Distribution. Aqui no slide eu também cito a NIA,
que foi divulgada no dia de hoje como sendo agora o Copilot, o assistente analítico da Neogrid, que eu vou comentar um pouco mais à frente com vocês. A suíte de inteligência comercial da Neogrid, ela não apenas permite que o nosso cliente, indústria ou varejo, entenda a sua performance em relação aos seus competidores, mas também tem um diagnóstico de alavancas de oportunidades. Quando nós falamos de uma eventual perda de um ponto de market share, é fácil identificar nessa nova suíte de inteligência se essa perda aconteceu em um canal específico, em uma região, em uma família de produtos, e qual a causa dessa perda nessa região ou canal. Foi um problema de abastecimento? Foi um problema de precificação? Houve um erro na estratégia de trade ou na estratégia de promocionamento? Então, a partir da nova suíte de inteligência com Neo Market, Neo Retail e Neo Distribution, o principal tema de apontar não apenas dados, mas insights acionáveis passam a ser uma constante na vida de nossos clientes. Mas a gente queria dar um passo mais, a gente queria dar um passo além, mas executar também esses insights acionáveis de uma forma mais pragmática, mais assertiva. E entendemos que um dos grandes desafios e oportunidades que existem é permitir ao varejo e à indústria melhor comporem as suas estratégias conjuntas em busca de um consumidor mais engajado e mais satisfeito. Hoje, a indústria de CPG, que é o nosso alvo estratégico, é um mercado que tem um faturamento consolidado na casa de R$ 1 trilhão. E essas indústrias subsidiam, patrocinam promoções e ativações junto ao varejo, consumindo praticamente 10% do seu faturamento bruto. Ou seja, as verbas comerciais, as verbas de trade, representam quase R$ 100 bilhões ao ano. E nem sempre executadas com disciplina, ou com a transparência correta, ou com assertividade de foco. Do outro lado, o varejo tem entendido cada vez mais a oportunidade de monetizar e apresentar adequadamente à indústria os seus ativos nessa relação com o consumidor. Como que os seus programas de loyalty e o entendimento profundo do consumidor permite uma ativação para o lançamento de novo produto de forma muito mais assertiva e com um ROI muito maior. E entendendo exatamente essa oportunidade de somar as valências de indústria e varejo, nós estamos criando uma plataforma inédita no mundo, somando tecnologias da Neogrid e da Mercafácil, uma plataforma líder em CRM para o varejo alimentar no Brasil. Juntos estamos apresentando o Promotrade, um ambiente de colaboração, ou marketplace, como quiserem chamar, que permite que varejo apresentem comportamentos de seus consumidores, vendas e inventário, e a indústria, a partir desse diagnóstico, envie sugestões de promoções para que assim o varejo, que seja optante dessa promoção, execute em seus pontos de venda, com total rastreabilidade e transparência para ambos, o resultado de cada uma dessas iniciativas. Quando nós somamos os ativos de Neogrid e Mercafácil, nós juntamos uma combinação poderosa de ativos que permite à indústria enxergar o comportamento do consumidor final em relação ao engajamento com seus produtos. A base de clientes varejistas que utilizam a plataforma Mercafácil somam hoje o comportamento de 20 milhões de CPFs no Brasil. E nessa amostra conseguimos entender por gênero, por idade, por renda, por geografia, quem continua engajado com determinado produto, comprando dentro de um ciclo previsto, ou que abandonou o comportamento de compra de um determinado produto ou marca. E é exatamente nesse momento que a gente soma com a capacidade da Neogrid e seus produtos, como por exemplo o Smarket, para testar hipóteses e validar se aquele segmento de consumidores tem o potencial para executar uma promoção de forma muito assertiva, validando o preço, validando elasticidade de demanda, validando elasticidade de preço e garantindo uma execução fluida com a publicação em tabloides, cartazeamento, execução no chão de loja e o compartilhamento da performance dia a dia dessas promoções. Como a gente pode ver aqui nesse fluxo, a indústria, então, utiliza das nossas soluções de inteligência comercial para diagnosticar a melhor promoção para o consumidor correto, no preço correto, no abastecimento correto. Essa promoção sugerida é enviada através do Promotrade para clientes varejistas, tanto da Smarket
quanto da Mercafácil, que hoje juntos são somadas 10 mil lojas nesse ecossistema. A aplicação dessas promoções junto aos PDVs e a consequente execução num ciclo virtuoso de aprendizado e compartilhamento entre sócios. As mecânicas criadas pelo Promotrade também são um tema muito importante nessa agenda virtuosa de geração de venda e receita adicional. Boa parte das promoções nesse segmento hoje são muito sensibilizadas por desconto, a famosa promoção Depor, de 10 por R$ 8, que é destrutiva na perspectiva de margem. O Promotrade nasce com uma quantidade enorme de mecânicas que fomentam uma maior frequência, escopo e valor, para que a gente possa incentivar o cliente a comprar com uma frequência maior, com as mecânicas de cashback, por exemplo, ou premiá-lo com experiências digitais, ao invés do desconto. Em alguns exemplos bem-sucedidos recentemente, nos nossos pilotos, premiamos clientes não com desconto, mas com um voucher de Uber, por exemplo, ou Spotify, dando a ele uma sensação clara de oportunidade, mas ao mesmo tempo não ressignificando o preço abaixo da estratégia de cada produto. Com essa plataforma recém-lançada, o Promotrade, nós lançamos um produto inédito em várias perspectivas. Primeiro, o varejista pode anunciar não apenas as oportunidades para promocionamento, mas também para trade e para retail media. Ou seja, todo o inventário publicitário dos clientes da Neogrid estarão disponíveis no Promotrade para serem contratados e assinados pela indústria. As campanhas hiperpersonalizadas, em que a gente dá à indústria a capacidade de enviar uma promoção através do programa de loyalty de cada varejista, respeitando a LGPD e o acordo de opt-in de dados, uma promoção exclusiva para um único CPF. A acurácia e a comprovação de resultados tira a insegurança da indústria em fazer mais investimentos. E tudo isso executado de uma maneira fluida e prática na perspectiva do varejista, que já consta de workflows da própria Neogrid na garantia da execução fluida e ágil das suas promoções. Por fim, quero falar daquele agente que provavelmente é o mais disruptivo de todo esse primeiro conjunto de novas plataformas e soluções da Neogrid. Quero falar para você sobre a NIA, a plataforma de inteligência artificial da Neogrid. Muito tem se falado sobre inteligência artificial nesses últimos anos, principalmente com a disrupção alcançada pelas plataformas como o ChatGPT ou Gemini. Mas o que poucos sabem é que é extremamente desafiador trabalhar com inteligência artificial com um grande volume de dados, sem que você tenha a alucinação da inteligência artificial, as respostas inconsistentes a cada interação. E a Neogrid trabalhou arduamente nos últimos meses para treinar com centenas de pessoas a NIA para que ela domine a navegação com queries e APIs em todo o nosso universo de dados, com mais de 6 petabytes de dados. E com isso, entregaremos aos nossos clientes e prospects uma plataforma que facilitará, antes de qualquer coisa, o diagnóstico rápido e assertivo de um emaranhado gigantesco de dados. Segundo, dotaremos áreas e profissionais com menos capacidade analítica de uma visão prescritiva do que ele deveria fazer para recuperar a performance dos seus clientes e dos seus negócios. E nascemos com uma série de capacidades muito importantes, entendendo o comportamento de cada CPF em nosso cliente. A NIA nasce com uma memória de longo prazo, entendendo como que cada usuário navega por todos os produtos da Neogrid ao longo do tempo, aperfeiçoando uma relação humanizada com esse usuário em particular. E ela também é dotada de um conceito que nós chamamos de onipresença. Você iniciará a sua jornada com a NIA em um canal como, por exemplo, um prompt embarcado nas plataformas da Neogrid, mas pode continuar esse diálogo sem perda dessa memória via WhatsApp, trocando mensagens de áudio com a NIA, via Alexa, via Apple CarPlay, permitindo que ao longo de todo o dia, em qualquer device, em qualquer canal, a NIA esteja presente para lhe apoiar. A NIA também tem uma profunda capacidade analítica para que ela consiga interpretar o pareto das oportunidades, diagnosticar rapidamente um grande volume de dados e interpretar séries que têm sazonalidades atípicas, alertando sobre oportunidades e riscos. A NIA também
ela traz proatividade no cerne da sua plataforma, em que você não apenas tem ali um prompt para fazer perguntas, mas você vai ser surpreendido positivamente com a Nia ali acionando, contando sobre novas oportunidades que você não visualizou. Você também pode solicitar num áudio simples para a Nia que ela te alerte sobre a perda de market share em um determinado volume, numa determinada região mais crítica, para que ela passe a monitorar isso por você. E, por fim, um roadmap evolutivo nos próximos meses, você poderá orientar a sua execução através da NIA, executando uma estratégia de abastecimento ou de alteração de preço ou de promocionamento por voz, e não em execuções transacionais, em instruções técnicas dentro das nossas soluções. Nós não temos dúvida de que a NIA nasce uma possibilidade real de transformar a cultura de uma organização, adotando finalmente o conceito de data-driven nos diferentes níveis hierárquicos da companhia. A ANIA não nasce para atender apenas o C-Level, mas a ANIA pode ser a ferramenta que orienta o vendedor da indústria, o atendente do varejo, o promotor de prateleiras de um varejo sobre o que ele deveria fazer no dia de hoje para ter uma maior assertividade nos seus resultados. E assim, a ANIA passa a permear a navegação entre todas as soluções do ecossistema da NeoGrid, também tendo a capacidade de interpretar dados de terceiros, se transformando de fato no copilot, no assistente na cadeia de consumo, interpretando oportunidades, riscos, fazendo predições e orientando prioridades para toda a força de trabalho de nossos clientes. Apresentamos aqui uma nova possibilidade de interpretar melhor todas as alavancas que a NeoGrid traz num novo modelo de mandala que passará a ser utilizado por todo o nosso time comercial de Customer Success, onde os quadrantes reforçam as jornadas dos nossos clientes, esse eixo externo, todas as dores ou oportunidades que nós ajudamos a capturar, a figura do shopper no centro da nossa mandala, entregando através de cada um desses círculos, que são todos os produtos da NeoGrid, a melhor ferramenta, a melhor solução, empoderando o varejo ou a indústria para conseguir a cada dia vender mais com mais margem. Por fim, gente, quero encerrar esse primeiro bloco importante e longo, porque de fato é o momento que nós vivemos, um momento de celebração com várias plataformas novas, disruptivas, que vão patrocinar o crescimento gradual da nossa receita recorrente, em suporte aos desafios dos nossos clientes, celebrando também a conquista por mais um ano do Great Place to Work. A NeoGrid tem trabalhado com um turnover muito abaixo da média de mercado e conseguindo atrair grandes talentos e profissionais pelo ambiente que nós desenvolvemos, em programas importantes de suporte à maternidade e à paternidade, como o NeoBaby, programas de fomento à inovação, como a Inovanel, que esse ano premia funcionários nossos por prêmios, destacando a nossa capacidade de inovação com inteligência artificial, e no pacto celebrado junto à ONU, um programa de crescimento do empoderamento feminino na NeoGrid, nesse programa que batizamos como Delas. Também quero reforçar o trabalho importante que nós iniciamos neste ano para reforçar a nossa malha de varejistas. E o próprio Promotrade é um grande estímulo para que os varejos participem da malha NeoGrid, compartilhando seu contexto, alavancas e oportunidades, para que o nosso ecossistema de integração entre indústria e varejo seja cada vez maior e mais robusto. E, por fim, quero também celebrar, assim como fizemos com a Motorola no último trimestre, a parceria com a Access Stage, a plataforma líder no mercado brasileiro para integração bancária, pagamentos, gestão financeira, que passa a ser ofertada para os clientes que tinham algumas dessas soluções dentro da NeoGrid e que agora terão a oportunidade de fazer um upgrade com mais módulos, mais soluções e numa solução mais abrangente e robusta, de um produto que foi despriorizado no nosso core e passa a ser melhor atendido através de uma parceria com a Access Stage. Quero agora passar a palavra para o Auri, que vai falar sobre os destaques financeiros do segundo trimestre. Por favor, Auri. Obrigado, Jean. Bom dia a todos e obrigado pela participação conosco hoje. Vou começar apresentando o detalhamento dos nossos resultados por unidade de negócio no acumulado do ano, que contemplam todo o leque de soluções da NeoGrid. O gráfico exibido no slide mostra as receitas e custos diretos de cada unidade, permitindo observar tanto a contribuição de cada uma para a receita total, quanto o seu perfil de margem bruta,
Esse gráfico não possui comparativo com o ano anterior, porque passamos a reportar essa visão apenas em 2024. Nos 6 primeiros meses de 2024, a Neogrid alcançou 136 milhões de reais em receita líquida. O lucro bruto, por sua vez, reduziu 5,7%, atingindo 81 milhões de reais no período. Vamos entrar em detalhes dessa performance nos próximos slides. Como podem observar, as BUs de inteligência comercial e integração são os mais representativos em nossa base de receitas e apresentam margens brutas de 55% e 65%, respectivamente, sendo a BU de integração a de maior margem bruta do portfólio. As BUs de supply chain e execução do varejo apresentam juntas 18% do total de receitas e possuem margens brutas de 62% e 49%, respectivamente. Como mencionei no último call, a BU de execução do varejo contém soluções adquiridas, como a Predify e a Smarket, e entendemos que o crescimento da rentabilidade deve acompanhar a curva de crescimento e de maturidade desses produtos. No segundo trimestre de 2024, tivemos uma expansão no MRR total de 2,6% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, destacando-se o crescimento de 6,3% no segmento core de CPG e Eletro no Brasil. Esperávamos mesmo um cenário de crescimento mais moderado e com algumas oscilações no MRR, impactando a receita enquanto trabalhamos na evolução do portfólio, criando novas avenidas de crescimento e reforçando a nossa competitividade. Com o evento do NeoGrid Summit e o lançamento de novos produtos que estamos anunciando neste mês, seguimos confiantes no nosso plano de expansão, com crescimento e ativação de receita gradual e consistente. Entrando agora em receita líquida, no segundo trimestre de 2024, registramos 67,8 milhões de reais, com crescimento de 3,2% em comparação ao trimestre anterior. Vale destacar o crescimento de 14,3% na receita de serviços no segundo trimestre de 2024, que reduziu o percentual de receita líquida recorrente em 0,2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2023. Relembrando, as receitas de serviços são majoritariamente setup e cobrança de customizações pontuais. Como mencionado pelo Jean, o crescimento modesto reflete o foco da Neogrid em sua reorganização interna e no lançamento de novos produtos. Com o lançamento desses novos produtos e amadurecimento da estratégia comercial em torno deles, esperamos a aceleração no crescimento do nosso top line. No próximo slide, continuamos a ver um menor churn internacional, com ganho de representatividade das receitas internacionais de 0,1% versus o primeiro TRI de 2024. Contudo, a receita no Brasil representou 90,8% das receitas da companhia no trimestre, aumento de 2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2023. Novamente, passos consistentes que demonstram nossa habilidade para focar e implementar as decisões estratégicas declaradas. Na nossa abertura de receita por unidade de negócio, observamos um ganho de escala na participação de mercado para cada BU, começando pela inteligência comercial, onde tivemos um crescimento de 1,9 pontos percentuais, seguido pela BU de execução do varejo, com crescimento de 1,6 pontos percentuais. Já nos segmentos de integração, observamos uma retração de 1,9 pontos percentuais, e, por fim, em supply chain, tivemos uma redução de 3,1 pontos percentuais. A BU de integração tem um componente de receita baseado em volumetria, que no segundo trimestre de 2024 apresentou uma pequena redução. Já a supply, que possui relevância de clientes internacionais, perdeu participação interna em virtude da expansão das receitas de inteligência comercial e execução do varejo. As despesas operacionais representaram 60,1% da receita líquida no segundo trimestre de 2024 e 58% na visão acumulada dos 6 primeiros meses do ano, representando um acréscimo de 4,7 pontos percentuais e 4,8 pontos percentuais, respectivamente. De modo geral, durante o segundo trimestre, vale destacar duas importantes contenções de custos, com despesas com vendas, que reduziram 3,3%, e no bloco de G&A, que reduziram 1,1% quando comparadas ao primeiro trimestre desse ano. No gráfico, as despesas com pesquisa e desenvolvimento, P&D,
tiveram um aumento na representatividade de 1,7 pontos percentuais. Além disso, durante o segundo trimestre de 2024, houve uma capitalização de 4,9 milhões de reais em gastos, principalmente pela alocação de recursos para execução do roadmap de desenvolvimento de novas soluções, seguindo o nosso plano estratégico, conforme o Jean apresentou mais cedo as novas soluções que já estão no mercado e as outras que a gente já vai fazer menção nos próximos períodos. Se desconsiderarmos o CAPEX dessa despesa, o bloco de pesquisa e desenvolvimento representaria 28,4% da receita líquida do período, um acréscimo de 4,7 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2023, refletindo também a expansão da capacidade de aceleração da entrega de novas soluções. Para as despesas gerais e administrativas, no segundo trimestre de 2024, apresentamos um aumento de 4 pontos percentuais na visão de ano contra ano. Em G&A, estamos em um comportamento similar ao custo fixo que determinamos no terceiro trimestre de 2023. E aqui a gente tem, então, em 2024, o acréscimo das despesas da Horus, que passamos a consolidar desde o primeiro trimestre deste ano. E também da provisão de remuneração variável de curto prazo, que não existia em 2023. Por fim, em despesas com vendas, houve uma redução na representatividade de 1 pontos percentuais na visão anual. Essa estabilidade, nas despesas com vendas já demonstra a conclusão da montagem das estruturas de venda e marketing que viemos executando ao longo do último ano. Começando pelo EBITDA ajustado, apresentamos resultado de 2,6 milhões de reais na visão acumulada para o primeiro semestre, atingindo margem positiva de 1,9%. A rentabilidade da companhia ainda é impactada negativamente pelos acréscimos de despesas e investimentos em inovação, somados ao tímido e momentâneo patamar de crescimento de receita. Seguindo para o lucro ajustado, ao desconsiderarmos os efeitos não caixa do resultado, houve registro de lucro ajustado de 5,7 milhões para o primeiro semestre do ano, com margem ajustada de 4,2%, sendo também impactada pelos efeitos do ciclo de execução dos investimentos previstos e amplamente declarados pela companhia. O fluxo de caixa livre foi positivo em 1,7 milhões de reais no segundo trimestre de 2024. Apesar do alto nível de investimentos, podemos atestar a resiliência da companhia em termos de geração de caixa operacional. A posição de disponibilidades da companhia é de 166,7 milhões de reais, representando uma queda de 23% em comparação ao mesmo período do ano passado e de 1,5% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Isso resulta em um caixa líquido, descontados os empréstimos e financiamentos, de 157,4 milhões. Já o caixa líquido, excluindo as obrigações em relação às aquisições, permaneceu estável em 110,6 milhões, pois não houve pagamentos significativos de earn-out durante o período. A gestão de caixa continua conforme o planejado e com base na política de tesouraria da companhia. Por fim, gostaria de abordar as ações estratégicas que tomamos em relação ao cancelamento, recompra, grupamento e desdobramento de ações. Primeiramente, nossas ações estavam sendo negociadas abaixo de R$ 1 por 30 pregões consecutivos, o que nos levou a receber uma notificação da B3, a qual divulgamos via fato relevante para o mercado. Para corrigir essa situação, o Conselho de Administração propôs realizar um grupamento de 100 ações para 1, imediatamente seguido por um desdobramento de uma ação para 4. Na prática, esse movimento resultou em grupamento da ordem de 25 para 1. O objetivo foi ajustar o preço das ações, reduzir a volatilidade e otimizar os custos relacionados à escrituração e à manutenção da base de acionistas. Com essas medidas, fortalecemos nossa estrutura acionária e garantimos maior estabilidade no mercado, mantendo o foco em criar valor para os nossos acionistas. Além disso, nota-se que o valuation da empresa na bolsa está abaixo do que acreditamos ser justo, até mesmo inferior ao valor patrimonial da Neogrid. Essa discrepância motivou o Conselho de Administração a aprovar o cancelamento das cerca de 10 milhões de ações que tínhamos em tesouraria e iniciar um novo programa de recompra, aquisição de até 10% das ações do Free Float.
Essas ações refletem nossa confiança no futuro da Neogrid e a crença de que o mercado ainda não está identificando todo o potencial da companhia. Com a recompra de ações, reforçamos nosso compromisso com os acionistas e buscamos melhorar a rentabilidade por ação, beneficiando nossos investidores no longo prazo. Com isso, concluímos a apresentação de hoje. O Jean e eu estamos à disposição para responder as perguntas na sessão de Q&A, que começa na sequência. Augusto, por gentileza, pode prosseguir aí com as perguntas. Muito obrigado, Auri. Já temos perguntas chegando aqui no nosso chat. Então, para sermos breves aqui, já vou para a primeira. A primeira vem do Leonardo Olmos, do UBS. Ele lembra que na época do IPO havia uma sensação de que a Neogrid tinha bastante espaço para crescer em share of wallet dos clientes. Então, ele nos pede para atualizar essa visão, perguntando como está o share of wallet atual e qual a receita média dos nossos clientes. E aproveitando, já estou consolidando a segunda pergunta, ele também pediu para comentarmos sobre novas oportunidades de receita com o portfólio da Neogrid nos clientes atuais. Jean, se quiser comentar. É. Primeiro, queria dar as boas-vindas ao Augusto, que está participando pela primeira vez desse rito, nosso novo RI. Então, super bem-vindo, Augusto. Feliz que você está aqui com a gente. Segundo, agradecer aqui ao Leonardo pela pergunta. Leonardo, hoje, quando a gente olha o nosso portfólio, a gente tem aí algo em torno de 7 soluções para cada cliente potencialmente. O volume de soluções que a gente tem licenciado hoje na nossa base é algo na casa de 1,3, 1,2 soluções por cliente. Ou seja, a gente tem mais ou menos 15% de penetração sobre o potencial da nossa base. Essa é uma perspectiva que tem outras variáveis envolvidas, porque aqui eu estou falando de cross-sell em quantidade de produtos, mas aqui a gente tem uma variabilidade grande pelo próprio tamanho dos clientes envolvidos e grande potencial de upsell também. Agora, por que a gente, tendo essa quantidade grande de oportunidades em cross-sell, ainda está desenvolvendo novos produtos como a gente está celebrando no dia de hoje? Acho que grande parte da discussão do nosso processo inicial de crescimento de receita orgânica, que é o tema que a gente está atacando nesse momento, fala sobre a assertividade do nosso go-to-market. A Neogrid ela sempre atuou focada em cadeia de consumo, mas isso ainda é uma declaração muito ampla. Quando você pensa que a autopeça é uma cadeia de consumo complexa e robusta, a gente tem experiências em autopeça, home center, pharma, pet, beauty, eletro, e aí a importância de você ter um time comercial não focado em produto, mas focado na persona, no cliente-alvo, que é o nosso ICP, e aí você aumentar a frequência, a recorrência, brand awareness que a gente precisa promover, e é o que a gente está fazendo com o CPG desde o ano passado. O segundo ponto é que como a gente tinha um go-to-market muito orientado por produto, não necessariamente os clientes percebiam esses produtos como uma jornada natural para que ele faça uma adoção gradual dos nossos produtos. E esse diagnóstico realizado no nosso planejamento estratégico, em que a gente começou a olhar mais profundamente a jornada das personas-chave dentro do nosso ICP, que é CPG no Brasil, trouxe para a gente com clareza alguns gaps para que essa jornada fosse mais fluida. Vou trazer um exemplo prático aqui do produto que a gente está lançando essa semana, que é o Neo Market. A gente tem um produto que é quase 20% da receita da companhia, que é uma plataforma de inteligência comercial para a indústria que apresenta qual é a performance diária dele em cada grande varejo que ele trata como key account. Nós temos um outro produto que mostra para essa indústria qual é a atuação dele na performance da venda em mercados menores ou mercado de vizinhança através de distribuidores, mostrando o resultado através de cada distribuidor. Nós temos um terceiro produto que mostra como é que está a venda online dele através de uma aquisição que fizemos através da LET. Em nenhum momento nós apresentávamos a visão sumarizada de como é que todas essas atuações, como todos esses canais, trazem a performance consolidada para a indústria. Ao mesmo tempo, a gente não trazia performance comparativa de como é que ele estava performando versus um concorrente na inferência de busca de market share. Então, o lançamento do produto, por exemplo, como Neo Market, ele traz uma visão agregadora de todos os nossos produtos, o que a gente acredita que vai potencializar cross-sell, porque só com todos os nossos produtos é que ele vai ter uma visão 360, o que nenhum outro player entrega. Os nossos concorrentes estão aqui focados em componentes individuais do que eu citei. Então, o investimento que a gente está fazendo em produtos novos
não necessariamente retrata apenas o upside da receita desse novo produto, mas ele também tem uma função estratégica na redução do nosso churn e na potencial adoção da jornada como um todo, tendo a solução NeoGrid como One-Stop Shop Provider. Tinha alguma outra pergunta intrínseca aqui, Augusto? Me Era relembra. sobre oportunidade de novas receitas no portfólio, com o novo Ah, portfólio da. excelente. Bom, então, alguns dos nossos produtos novos, eu acho que eles vão ser um potencializador do que a gente já tem hoje no portfólio, como é o caso do Neo Market, como é o caso da NIA inicialmente. Acho que a NIA ela tem um grande potencial de facilitar a adoção. Hoje, quando a gente fala do mercado de CPG, a gente está falando de 10 mil indústrias de alimentos, bebidas, higiene, beleza, enfim. Mas tem um pareto muito importante, né? Metade desse faturamento, metade desse 1 trilhão que eu citei aqui na apresentação, está concentrado em 150 grandes indústrias. E hoje a nossa atuação é muito focada nesses clientes. Nosso ticket médio, ele oscila muito pelo perfil das suítes envolvidas, mas a gente tem clientes que nos pagam centenas de milhares de reais mensalmente. Eu estou falando desse topo da pirâmide. E os pequenos, às vezes, nem são tão pequenos. Estamos falando de indústrias que faturam 300, 400 milhões e que não adotaram um produto nosso por cultura, porque não tem uma cultura analítica, uma cultura data-driven que consome informação de mercado e sabe fazer o bom uso dessa informação. Quantas foram as vezes que eu tive na frente de presidentes apresentando uma plataforma analítica NeoGrid e ele fala, Jean, é incrível, mas eu não tenho no meu gerente comercial alguém com capacidade de tirar valor disso, que vai minerar nas tabelas dinâmicas e filtros possíveis as alavancas. Então a NIA, ela traz uma pronta resposta para essa situação. É tirar o gap organizacional para melhor uso da informação analítica que nós temos e permitir a gente não só potencializar mais produtos nos mesmos clientes, mais personas consumindo os mesmos produtos nos mesmos clientes, como baixar um pouco o nosso go-to-market, mirando empresas médias que hoje, por cultura, não usam nem o nosso produto nem de um outro concorrente qualquer. Sobre a Avenida, eu estou muito entusiasmado com o Promotrade. A gente está falando aqui de um pote novo, de uma verba nova que a gente não toca. Hoje a gente está muito concentrado na verba de software e na verba de inteligência, e agora a gente começa a ter um take rate, e é a primeira oportunidade no modelo de negócio em que a gente passa a ter um take rate sobre a verba comercial aplicada. E estamos falando de um mercado de 100 bilhões de reais apenas em CPG no Brasil. Obviamente, esse playbook bem executado, a gente vai avançar nas outras cadeias que a gente tem presença histórica, como farma, como eletro, enfim, mas aquela já é grande o suficiente para ter um enorme mercado endereçável adicional, um outro bolso que a gente não tocava nos nossos clientes. Excelente. Próxima pergunta, do senhor Edmundo Assis. Ele diz: gostaria de perguntar quanto foi a transição percentual das receitas internacionais para as receitas nacionais. E ele faz uma segunda pergunta, que é: com os novos produtos que estamos ofertando no mercado, podemos considerar que o pico de aumento das despesas operacionais chegou próximo ao topo ou já estamos nele? Edmundo, bom dia. Obrigado por estar prestigiando o nosso call, obrigado pela confiança na NeoGrid. Sobre o tema da receita internacional, não houve uma migração da receita internacional para uma receita nacional. De fato, a gente teve downsell e churn da receita internacional. E por uma questão de priorização de foco, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um grande varejista norte-americano de eletro, que era um cliente nosso de um produto pontual que a gente desenvolvia exclusivamente para aquele mercado. Olhando para o nosso custo de pesquisa e desenvolvimento, para o nosso custo de engenharia, concentrar foco em CPG no Brasil, no longo prazo, se mostrou muito mais efetivo, uma vez que a vida de uma empresa de software saudável é fazer uma vez só software e vender muitas vezes, do que atender ao desenvolvimento de novas features para um cliente no mercado americano em que eu não tenho uma marca forte, em que eu não tenho uma capacidade de distribuição forte, e é um cliente tão outlier em tamanho que eu não tenho muitos outros clientes do mesmo tamanho com a mesma dor para comercializar várias vezes a mesma aplicação. Então a gente decidiu interromper a evolução desses produtos, aceitar um churn gradual, que é o que aconteceu ao longo dos últimos 2 anos. A gente diminuiu pela metade a nossa receita internacional, ou a contribuição dela na nossa receita nacional. E, de fato, quando a gente pensa em software, eu acho que não é apenas o código envolvido ou o custo do meu desenvolvedor. É a produtividade da gente como empresa.
visitar os mesmos perfis de cliente aumenta a produtividade do meu custo de CAC, do meu custo de branding, do meu time comercial, do meu time de onboarding, do meu time de suporte, que cada vez mais se especializa no mesmo perfil de cliente, no mesmo tipo de problema que nós nos especializamos em resolver. Então, essa dispersão de tipos de cliente, porte de cliente e geografia tornava a gente uma empresa menos competitiva do que queremos ser, não sendo especialista no mercado que a gente se dedicou a atuar agora e tem muito mais espaço para crescer, como CPG no Brasil, onde a gente tem menos de 3% do potencial desse mercado aqui. Sobre o tema do pico de despesa, eu acho que a gente deve ter poucas oscilações agora. Eu acho que a gente, dentro do time que a gente se comprometeu a contratar para aumentar nosso throughput de inovação, que era algo na casa de 130 pessoas a mais, a gente praticamente finalizou essas contratações, tem ajustes pontuais. No segundo semestre, tipicamente a gente tem investimento maior em marketing, acho que essa é uma oscilação que já foi demonstrada nos trimestres passados, vocês vão ver aqui agora de novo. O NeoGrid Summit é um grande investimento, é o maior investimento do ano para a gente. E acho que o único tema que a gente tem no radar, que a gente tem que continuar atento, é o tema da desoneração. Esse é um tema que pode nos impactar nos próximos anos. A gente olha com muita frustração a maneira com que isso tem sido tratado politicamente, mas eu acho que é a única variável que pode impactar o nosso patamar de despesas, Edmundo. Então, expectativa positiva de que a gente, com novos produtos, não só vai ter a expansão da receita gradualmente, mas a expansão de margem também. Maravilha. A terceira pergunta, eu vou consolidar aqui duas perguntas que chegaram de participantes que não se identificaram. O primeiro, ele pergunta sobre. Ele comenta, né, aquela visão que o Auri mostrou na apresentação entre a dinâmica entre valor patrimonial da Neogrid versus valor de mercado, e pergunta que se essa dinâmica persistir, se a gente deve continuar a ver os programas de recompra de ações serem renovados. E eu vou aproveitar e acrescentar uma segunda pergunta que acabou de chegar, em que um participante pede também para nós comentarmos o programa de recompra de ações, para a gente falar um pouco mais sobre essa estratégia, e junto com o grupamento e desdobramento de ações. Então, acho que essa pergunta é para o Auri, se ele puder comentar, seria excelente aqui. Claro, Augusto. Obrigado pelas perguntas. Bom, o objetivo da companhia é aumentar a geração de valor para o acionista. Toda vez que a companhia identificar que o valor de mercado das ações é muito abaixo do que o time de administração compreende que seria o correto, com disponibilidade financeira, que é o que a Neogrid tem, um conforto de operação em termos de caixa, deveria, sim, praticar novos programas de recompra. Todavia, essa é uma questão um pouco particular da estratégia de cada período. Hoje a gente está num período de investimento, a gente já vem demonstrando isso. Temos aí a finalização do período de apuração de earn-out, pagamento das aquisições que a gente fez logo após o IPO, então esse é o último ano das mensurações. A gente vem demonstrando isso nas nossas posições de caixa bruta e caixa líquida. Então, a partir do momento que a gente tiver uma performance das ações próxima do esperado em termos de evolução junto com o negócio, a gente vai ficar monitorando e se o preço de mercado não refletir a expectativa de valor, com certeza a gente vai levar essa proposta para o conselho e para a assembleia para continuar os novos programas. Perfeito. Perfeito. Temos mais duas perguntas aqui para a gente encerrar. A gente consegue aproveitar o tempo final que nós temos. A próxima pergunta é sobre os próximos passos da estratégia. Aqui, Jean, o participante também não se identificou. Ele pergunta, depois desses lançamentos, o que a gente está fazendo? Quais são as cenas dos próximos capítulos? Bom, obrigado pela pergunta. Nós vivemos uma empresa de SaaS Enterprise. Acho que a gente tinha um tema de oxigenação de portfólio, que é um problema que nós endereçamos. Estou muito contente com os produtos que nós estamos apresentando. São produtos com grau de ineditismo não só na perspectiva brasileira, mas na perspectiva global. A gente renova a nossa competitividade de uma forma relevante. O lançamento desses produtos que a gente apresenta agora no Summit foram fruto de um longo trabalho de market fit. Foram dezenas de entrevistas e conversas e
workshops com design thinking com grandes clientes da nossa base, então a gente está muito confiante de que é um produto que tem uma boa aderência. A gente se coordenou para fazer um lançamento com alto impacto. Vocês devem ter visto ontem em vários veículos de imprensa, grupos de redes sociais e a nossa própria base instalada sendo sensibilizada para a gente contar com carinho e detalhe o que esses produtos podem fazer pelos nossos clientes. E o Summit ele já tem a garantia de que vai ser um sucesso. A gente deve ultrapassar os 3.000 participantes do evento. É o maior evento do segmento no país, então a gente consolida a nossa liderança em ser vocal nessa agenda de produtividade e ganho de venda e margem no mercado alvo que nós elegemos. É um ciclo agora de formação de pipeline, conquistar as primeiras referências, ter clientes que atestem a referenciabilidade da performance dos nossos produtos, obviamente por serem produtos novos, um cuidado inicial nas primeiras implementações e na aferição de resultados, eventual fine-tuning de produtos, para que a gente possa destravar uma segunda onda com venda em escala. Então, dentro de tudo que a gente desenhou, de que esse é um ano de investimento, com oxigenação de portfólio e determinação de novas avenidas, muito confiante de que em 2025 a gente vai colher melhores resultados. Obviamente, temos outros produtos que vão sair do forno, né? A gente está apresentando aqui as primeiras soluções no Summit, mas tem melhorias nos nossos produtos atuais e tem novos produtos que sairão até o primeiro semestre do ano que vem, o que também trata não só o aumento do potencial de crescimento da receita, mas também a diminuição do nosso downsell e do nosso churn. Então, outra avenida importante para a receita é esse balance entre redução de churn e incremento de novas receitas, para que ambas nos ajudem na expansão de receita e margem no ano que vem. A outra pergunta era sobre a NIA. Sim, a última pergunta, um participante aqui também do nosso identificou, ele pergunta sobre como é a nossa estratégia para monetizar a NIA. Acho que essa é uma discussão que o mercado inteiro está tendo, né? Importante ouvir sua visão, Jean. Bom, obrigado pela pergunta. Acho que essa é uma das agendas mais tricky que a gente tem debruçado para muitas reuniões e vamos fazer alguns pilotos, vamos fazer alguns ensaios, né? Num primeiro momento, a gente entende que a NIA é uma plataforma com várias valências, com várias capabilities. Eu citei algumas aqui hoje, desde o trabalho diagnóstico, que você vai ter um prompt, você vai ter uma interface via WhatsApp ou Alexa, em que você vai perguntar coisas sobre a sua imensa base de dados, imensa cruzamento de sinapses com os dados, ela vai responder. Isso a gente entende que é uma solução básica. A gente caminha para bonificar grande parte dos nossos clientes com alguns usuários gratuitos para fomentar a adoção. Mas a NIA não para aí. Ela vai ser uma plataforma que também vai trazer predição, que também vai fazer uma gestão de alertas. Você pode, por exemplo, falar via WhatsApp para a NIA, NIA, me avise se acontecer uma ruptura maior que isso, e ela vai flegar isso como um alerta, e a partir daquele momento ela vai te notificar a cada momento. Isso é uma capacidade que vai estar num outro plano de assinatura da NIA, com outra valorização. A quantidade de usuários também vai ter uma valorização. A gente acredita que é um produto que nasce muito focado no time de analytics das indústrias, mas que não tem por que não ser uma plataforma de uso de cada vendedor. E para isso a gente tem que ter uma política de licenciamento massivo, né? Então a gente tem tentado experimentar os conceitos de freemium, em que você tem uma primeira experiência gratuita que fomente a adoção, mas que você vai ter, por mais capacidade, mais adoção, melhores resultados. Então, e óbvio, o grupo de controle, piloto, né? A gente vai testando esses conceitos pelo grau de ineditismo do que a gente está fazendo. Excelente. Com isso, a gente encerra a nossa sessão de perguntas e respostas. Já, se você quiser fazer alguma consideração final, por favor, fique à vontade. E obrigado a todos pela participação. O nosso time de RI está sempre à disposição aqui para responder qualquer pergunta que couber. Muito obrigado. Bom, gente, primeiro agradecer a audiência, segundo agradecer ao próprio time NeoGrid, a gente que renovou o nosso selo Great Place to Work agora pelo terceiro ano consecutivo e tem feito um trabalho importante em cultura, a reformulação de um management forte, um time cascudo, maduro, empreendedor e que veio aqui atrás da construção de legado. Acho que um trabalho que trouxe para a gente muita resiliência, disciplina na execução de um planejamento que começou há mais de um ano e que agora chega no momentum, como nós conversamos ontem no nosso conselho. Grandes produtos, uma grande comunicação,
uma festa para celebrar isso junto com a nossa comunidade de clientes, com uma convocatória importante. Então, esperamos desfrutar disso nos próximos dias e ficarei muito feliz em ter todos vocês, nossos sócios, nossos acionistas, presentes no Neogrid Summit nos próximos dias. Um grande abraço e uma ótima semana para todos.